Bom, então, 19h05, doutor Homero, tudo prontinho, podemos? À disposição, doutor Gustavo. Vai fazer a abertura? Vou fazer a abertura, se você me der a honra. Muito obrigado, Ângelo. Gentileza sua. Enfim, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Meu nome é Gustavo Pereira, também sou advogado, assim como vocês, também estou aí nessa luta. E essa aula, ela é uma aula que toda semana nós fazemos, tá? Ela é uma aula que foi pensada e feita pela ADE. A ADE é a Advogado Expert. Ela é uma agência especializada para advogados, não só na prospecção de clientes, né, através de tráfego pago, mas também no posicionamento estratégico. Então, a gente, aqui na agência, nós ajudamos, né, os advogados, sejam eles novos advogados, sejam eles advogados aí já de estrada de muito tempo, a elevarem, a passarem para o próximo nível da sua carreira, né? Então, seja aí prospectando clientes, seja aí se posicionando no mercado, fazendo uma landing page, fazendo criação de conteúdos, de vídeos, e aí, como uma forma de agregar no nosso serviço, toda semana, toda quinta-feira, nós temos aulas com os mais diversos professores. Olha só, nós já tivemos aulas com um grande especialista em finanças, né? A aula foi assim, ó, os primeiros passos para a saúde financeira do escritório de advocacia, porque nós, né, que advogamos, que empreendemos, sabemos da dificuldade que é ter que ter novos clientes todos os dias, ter que cuidar do marketing, ter que cuidar da confecção de contrato, confecção de procuração, confecção de petição, também tem que cuidar dos prazos, e aí tem que cuidar também do financeiro, enfim. Então, nós aqui da ADE, claro, nos preocupando com os nossos clientes, com os nossos possíveis futuros clientes, com os advogados, a gente toda semana traz professores para quê? Para capacitá-los, tá? Para transformá-los em advogados, advogadas de alta performance, porque é assim, juntos, nós vamos conseguir crescer, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós da ADE agradecemos muito aí a presença de cada um de vocês. Estou muito feliz com essa quantidade de pessoas, faltam só 2 pessoas. Estou muito feliz, gente, é porque vocês não estão entendendo quem é esse cara que vai dar aula para gente. O Homero é um cara incrível, tive o prazer de conhecê-lo, tem muito pouco tempo, tive o prazer de dividir mesa com ele em eventos, tive o prazer de dividir mesa com ele num bate-papo descontraído, foi ele que iniciou o projeto Mesa História e Café comigo, e hoje estou tendo um prazer de recebê-lo aqui na nossa agência. Então, doutor Homero, a palavra é toda sua. Muitíssimo obrigado. Fique à vontade, tá bom? Muito obrigado mesmo, meu querido. Boa noite, pessoal. Agora sim, boa noite a todos. De início, gostaria de agradecer o convite do Dr. Gustavo, da agência ADE. O Dr. Gustavo é um cara muito gentil, tá, pessoal? Então, ele eleva muito a régua de seus colegas, de seus amigos. Não é isso tudo, não, tá? Mas eu vou tentar corresponder à altura aqui. Agradecer a parceria, tá? E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre oratória. Até conversei com o Dr. Gustavo e eu pensei em não fazer slides, tá? Justamente para evitar um cansaço e ser algo mais descontraído, mas ao mesmo tempo proveitoso. Tanto é, doutor Gustavo, que eu preparei aqui um roteiro que ele pode ser aplicado para qualquer tipo de profissional, não estritamente para os advogados. Como o título era primeiros passos para destravar na sua oratória, eu pensei, olha, eu vou executar aqui aspectos gerais nessa palestra, para todo mundo que tivesse interesse, essa dúvida, poder começar a engatinhar, né? Então, esse foi o sentido aqui da nossa conversa. Espero corresponder à altura, como disse, e estou sempre aberto aqui a dúvidas, críticas, sugestões. Vai ser um bate-papo, tá bom, pessoal? Então, vamos iniciar.
Eu, particularmente, sou meio suspeito para falar sobre a oratória, porque acho muito bacana a temática. Além disso, acho extremamente relevante falar um pouco sobre a oratória. E separei aqui 5 pontos para a gente discorrer ao longo aqui da nossa conversa, tá? O primeiro ponto é sobre tomar consciência da importância de uma boa oratória. Tá? Por quê? Se você não entender que a oratória ela é relevante, ela é essencial para um profissional, seja ele de qualquer área, não só do direito especificamente, não só a advocacia, você não avança nos aprendizados, justamente por falta desse nexo de interesse. Você vê que é algo que muitas vezes não faz sentido para você, então você deixa de se aprofundar, porque assim como qualquer estudo, é algo que demanda tempo, dedicação, é árduo. Então, o primeiro ponto é, tome a consciência da importância da oratória. E aqui eu aprendi, isso aqui não é meu, tá, pessoal? Eu aprendi com o meu amigo, o professor Carlos André, que comunicação é poder. Ele utiliza demais essa frase. Comunicação é poder. Por quê? Uma boa oratória gera credibilidade para o orador, gera respeito para quem está proferindo aquele discurso, para quem está fazendo aquela exposição, para quem está ali se submetendo a uma sustentação oral. Então, o primeiro passo é entender que oratória, uma boa oratória é sinônimo de poder, comunicação é poder, tá? E ela passa esse tipo de credibilidade para quem está proferindo, portanto, um bom discurso, tá bom? E o que eu acho bacana, o que eu acho mágico nesse ponto? A oratória, a comunicação, o momento da exposição verbal, é o momento que você consegue dar vida ao papel. Então, você geralmente prepara um texto, prepara um tipo de raciocínio escrito, e naquele momento que você tem o turno de fala, você consegue dar vida às palavras, você dá vida ao papel. E essa é uma oportunidade para você sensibilizar as pessoas, ou fazer com que as pessoas que estejam te ouvindo vivenciem a história que você está contando na mente delas. E isso tem um impacto absurdo. Você poder transmitir, por meio da sua oratória, por meio do seu discurso, como uma situação aconteceu, como você executa determinada atividade, como você construiu aquele produto que você quer vender, como você construiu o passo a passo para você estar onde está. Ou seja, a oratória é a oportunidade que você tem de dar vida ao papel, de sensibilizar aquele que te escuta e de fazer com que as pessoas vivenciem a história que você está contando nas respectivas cabeças dos ouvintes. Então, esse é o primeiro ponto que eu separei para vocês. Comece a refletir sobre a importância da oratória e o que ela pode agregar na sua vida, tá? Passando, então, para o segundo ponto, eu separei o seguinte. Saiba qual é o seu público. Para quem você está falando? Aonde você vai falar? O que você vai falar? Você tem que saber quem que é o seu receptor, porque você está na condição de emissor. Fazendo uma leitura do seu receptor, você já começa a traçar técnicas de abordagem para passar aquela mensagem da forma mais objetiva e mais clara possível. E aqui, antes de seguir, eu gostaria de falar que o Dr. Gustavo já pode encomendar lá na Amazon uma caixinha da JBL, porque batemos 30 pessoas aqui. E eu quero ver alguém ganhando essa caixinha, viu? É o seguinte, esse número ele tem que permanecer até o final da aula e eu, com o maior prazer da minha vida, vou sortear para algum de vocês, tá? Do fundo do meu coração. Só para vocês entenderem, nós estamos vindo, né, de sequências de aulas. Toda semana a gente tem um sorteio, então sempre é de livros. E eu falei, o dia que nós batermos 30 aulas, ou 30 pessoas, e ficarem na aula até o final, nós vamos sortear a JBL. E eu espero de verdade que seja hoje. Bacana, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui a aula no próximo minuto aqui. A gente já vai sortear. Brincadeiras à parte. Dando sequência aqui, agradecer também os meus amigos que não são do direito,
mas que vieram aqui para a gente trocar uma ideia sobre essa oratória, esses primeiros passos para destravar a sua oratória, e dando sequência, então. Então, o segundo ponto é, saiba qual é o seu público. Por quê? Faça uma análise se o seu público é jovem, se o seu público é adulto, se o seu público é idoso, porque isso tudo interfere na forma que você vai passar a mensagem, tá? Você tem que saber se o perfil do seu receptor é um perfil mais acelerado, não quer perder tempo, então a informação tem que chegar rápido aí. Você tem que saber se o perfil do seu receptor é um perfil mais lento, talvez seja um idoso ali, talvez seu cliente seja um idoso. Se você falar tudo acelerado, emendando palavra com palavra para o seu cliente do previdenciário, por exemplo, ele não vai te recomendar para ninguém e nem vai fechar com você. Por quê? O seu receptor precisa de atenção naquele momento e ele precisa de uma informação mais lenta. Então, saiba qual é o seu público, tá? Isso definirá a linguagem que você vai utilizar, tá bom? Até questão de gírias. Quem é o seu público? O seu público é um público mais jovial? Dependendo do local que você estiver, talvez caiba a utilização de gírias. Eu, por exemplo, certa vez, fui convidado pelo meu sócio, o Dr. Marco César, para dar um módulo na faculdade em que ele dá aula sobre licitações e contratos. E o público ali é jovem. Eu tive que utilizar algumas gírias atuais para prender a atenção da galera. Porque senão, se eu ficasse ali extremamente formal, como se eu estivesse no tribunal, ia gerar um distanciamento e não ia gerar conexão ao meu público. E isso faria com que eles perdessem o interesse em seguir prestando atenção na aula. Então, era um cenário que coube certo tipo de gíria, mas também vamos utilizar essa gíria com certa razoabilidade, né? Por outro lado, se você está em um tribunal, por exemplo, se você está apresentando um seminário, se você está apresentando o seu trabalho de conclusão de curso, é um outro ambiente, um ambiente extremamente formal, é um ambiente que exige certa liturgia, certa coerência com a densidade do ambiente, tá? Então, por isso que é importante você entender qual que é o seu público. E aqui, puxando o gancho para o pessoal do direito, para a advocacia, a gente aqui tangencia a sustentação oral, tá? A sustentação oral, pessoal, parece que é unânime isso, mas seria o auge da advocacia, a sustentação oral. Você chegar no tribunal local, ou então no tribunal superior, no Supremo, e lá você representar o seu cliente, o grupo de clientes, perante toda aquela, em cima da tribuna, na tribuna, perante toda aquela Câmara. Então, lá exige uma formalidade que não é a mesma formalidade de uma reunião com seus colaboradores do seu escritório. É uma reunião que exige uma formalidade que não é a mesma formalidade de uma sala de aula, tá? E é importante se adequar, porque se você tira uma formalidade de uma caixinha, digamos assim, coloca na outra, talvez funcione, mas talvez não gere conexão. E aí você para de prender a atenção do seu ouvinte, tá bom? Então, respeite liturgia nos tribunais no momento da sustentação oral. Ponto 3. Não fale na preparação. Pessoal, todo grande ato exige uma preparação. E aqui a gente está falando de oratória. A oratória, ela te ajuda a comprar uma balinha ali. Eu conheço pessoas tão introspectivas que ficam com vergonha de comprar uma balinha. Às vezes, não sei o quê, não vou incomodar, não sei o quê, mas me deu um sabor de morango, eu pedi de menta. Ah, não, vou comer de morango mesmo. Vai desde coisas tão simples a casos extremamente complexos, como uma sustentação oral no STF. Então, está em todos os locais. E isso precede um certo preparo, tá bom? Então, nesse ponto específico, se prepare. O preparo te dá conforto e diminui a sua ansiedade. Vou confessar aqui para vocês, eu estava ansioso antes de estar aqui. É um assunto que eu gosto de falar, só que ambiente novo, com pessoas novas, desafio novo, então gera uma certa ansiedade. Só que eu poderia facilmente perder o controle dessa ansiedade se eu não tivesse feito um roteiro, se eu não tivesse me preparado, se eu não tivesse analisado o meu público, se eu tivesse caído de paraquedas, tá? E isso atrapalha o seu desenvolvimento. Não tem como.
tá? As coisas estão interligadas. Então, o preparo, ele diminui sua ansiedade e te dá conforto para atuar com mais segurança, certo? E nesse ponto, no dia que você tiver uma grande exposição, seja ela em qualquer ambiente, evite tomar muito café, e olha que eu sou um grande defensor do café, inclusive do café do trabalhador honesto, quem me segue sabe. Evite tomar muito café e bebidas energéticas, porque geralmente aumenta o batimento cardíaco e pode disparar uma ansiedade. Como é uma situação que vai aumentar naturalmente a sua adrenalina, o seu nível de batimento cardíaco, se você ficar estimulando isso demais, talvez você perca o controle e fique ansioso mais do que você poderia ou deveria, tá? Então fica essa dica também. Bom, além de se preparar, é interessante você separar quais pontos você vai abordar na sua exposição, tá? Você vai estudar, vai separar os pontos que você entende como pontos extremamente relevantes para você citar, para você abordar, para você conduzir. E aí não é feio, tá, pessoal? Você anotar em algum canto, você separar, deixar ali no cantinho, uma espécie de cola. Desde que você não viva dessa cola, que acaba, e eu vou chegar nesse ponto, que acaba gerando descrédito, tá? Então, separe os pontos, separe por grupos, por relevância, e isso vai facilitar a condução da sua exposição, tá bom? E aí, esses pontos devem ser estratégicos para o que você está ali tratando na hora. Não adianta você, não, vou trazer aqui uma matéria muito legal. Aí você coloca isso no seu roteiro e não tem nada a ver com o que você está falando. O pessoal vai olhar, em vez de achar isso legal, vai achar que não tem nada a ver, que às vezes você até agiu com despreparo, certo? Pois bem, outra recomendação na fase de preparação. Grave a sua fala. Grave a sua fala. Grave a sua palestra. Grave a sua sustentação oral antes de você executar. Assista novamente e melhore. Isso é fundamental para você ir se relaxando e para você ir melhorando os pontos que estão visivelmente frágeis ali naquele momento, tá? Olha, Homero, eu não consigo me gravar. Não tem como. Eu não consigo. Tem uma dificuldade tremenda e isso mais me ajuda que atrapalha. Uma dica que eu dou a vocês, pessoal, é o seguinte. Quando vocês posicionarem a câmera para vocês efetuarem a gravação da sua exposição, antes de chegar o grande dia, tá? Vocês façam essa gravação olhando no fundo da câmera, no olho da câmera. Por quê? O ser humano não é acostumado a falar olhando para si mesmo. Então, acaba que você, se você ficar gravando um vídeo olhando para você, para os seus olhos ali na tela, você vai começar a sentir desconforto, nada vai estar bom, você vai começar a achar um bando de falha, vai começar a gaguejar e não vai desenvolver o raciocínio. Por quê? A gente fala para fora, a gente fala para os outros, a gente não fala olhando para nós mesmos. Então, acaba que, às vezes, você vai gravar aqui no seu celular olhando para si próprio e isso te prejudica, em vez de te ajudar. Então, ignore ali a sua imagem naquele momento, foque na lente da câmera e desenvolva seu raciocínio. Finalizou, parou, aí você assiste na íntegra o seu vídeo. E é o momento de você fazer uma autoanálise com as pessoas que você tem como pessoas próximas. Peça dicas, sugestões. Teve uma vez, inclusive, que eu lembrei aqui, estava cansado, cheguei em casa, era quase meia-noite de trabalho, tinha feito uma gravação, publicado no Instagram da Comissão da Advocacia Jovem, aí eu estava jantando, 11 e pouco da noite, chega meu pai, que sentou na mesa assim, falou, aquele vídeo seu não ficou bom não. Assim, de graça, 11h30 da noite, eu assim, cheio de olheira, eu falei assim, pai, por quê? Eu acho que eu desenvolvi bem o raciocínio, ele não tem conclusão ali. Você quebra o clímax e ali na conclusão ela não chega de forma clara. Aí naquele momento eu olhei assim, o primeiro ponto é o quê? Gerar embate. Aí você fala assim, meu Deus, cara, tenha piedade, 11h30 da noite, pelo amor de Deus. E depois eu fiz uma autoanálise e falei assim, olha, ele tem razão. E esse tipo de feedback você tem que estar de peito aberto para recebê-lo, tá, pessoal? Então, estejam cientes que esse tipo de feedback das pessoas próximas são importantes. Mas também não fica ouvindo todo mundo, não, que a maioria quer mais se atrapalhar, tá bem?
Outro ponto da preparação. Se for uma exposição presencial, faça o reconhecimento presencial do local. Por quê? É importante você se posicionar no meio do palco, tá? Para você não ficar em um canto e atrapalhar a visualização dos demais ouvintes ali que estão do outro lado da sala. Então, faça o reconhecimento de campo, saiba, geralmente, vai ser auditório, vai ser sala, vai ser no espaço aberto, vai ser num campo de futebol, num palco, enfim. Faça esse reconhecimento para você ter noção do tamanho, tá? Do local que você está submetendo a sua exposição. E se for online, assegure, primeiro, que a sua câmera esteja bem, seja uma qualidade razoável, pelo menos. Porque se a gente está aqui numa exposição e a câmera não for tão boa, e aí não precisa comprar não, gente, pede emprestado, se for o caso, tá? A pessoa perde o interesse só de ver você. Assim como, se você fizer uma exposição muito pacata, por meio de slides, naquela voz tranquila sempre, perde o interesse e as pessoas saem, tá? Então, é importante fazer esse reconhecimento, tá? E, no caso online, ver se a sua internet está em boas condições para não ficar travado, certo? Bom, estamos aqui chegando a 26 minutos, né, de conversa. Vamos para o ponto 4. Que o ponto 4 eu separei aqui, técnicas para desenvolver a oratória. Tá? E aqui, pessoal, como eu repito, o título é Primeiros Passos para Destravar a sua oratória, eu peguei algumas coisas simples e outras nem tanto, que eu fui aprendendo, né, ao longo da minha pequena caminhada. Então, para muitos, vocês provavelmente já tenham executado isso em algum momento da vida, e para outros serão novidade. Mas vamos lá. Técnicas para desenvolver a oratória, ponto 4. Pessoal, é um ponto extremamente relevante, tá? Porque sem técnica, a gente não consegue avançar. Não é falar por falar. Não é você virar e falar assim, olha, eu sou uma pessoa totalmente extrovertida, eu vou sair falando. Você pode fazer isso. Mas você vai ver que não vai ter tanta adesão ao seu conteúdo, tá? Primeiro, você tem que passar uma mensagem. Tenham isso em mente. O que você quer transmitir? Qual que é o objeto? Qual que é a mensagem que você quer transmitir, tá? Então, o primeiro ponto é ter conteúdo. E o seu conteúdo ser compatível com a promessa. E é que eu espero que eu esteja dando conta de executar aqui, tá? Com esse bate-papo nosso. É você falar sobre oratória e entregar sobre oratória numa palestra. É você falar sobre divórcio e entregar sobre divórcio. Minha área é licitações e contratos administrativos. Se eu for falar de recurso, eu tenho que entregar a matéria de recurso. Então, entregue. Saiba o que você está falando e entregue a mensagem, tá? Então, tem que ter conteúdo. Bom, outro ponto também. A sua exposição tem que ter início, meio e fim. É uma conversa. Tem que ter início, meio e fim. Que foi, inclusive, que o feedback que o meu pai me deu negativo nessa história que eu contei. Eu não fiz a conexão, uma boa conexão com a conclusão, e ficou parecendo que terminou antes da hora. Então, quando vocês forem traçar uma linha de raciocínio para uma exposição, certifiquem-se que ela tem início, meio e fim, e que o raciocínio, ele se inicia, ele se desenvolve, e no final você traz uma conclusão sobre aquele tema, certo? E aqui eu também trago alguns ensinamentos do professor Carlos André, que ele prestou por muitos anos assessoria aqui no escritório, em português jurídico. E nas nossas petições iniciais, e aqui eu também acho muito válido fazer essa exposição para oratória, para uma linguagem verbal, você tem que seguir um certo cronograma, digamos assim. E qual que é? Você tem que ter uma exposição, uma complicação, o clímax e o desfecho. A exposição são os fatos, é você situar o ouvinte aonde que está acontecendo, em que contexto aconteceu o que você está expondo, certo? A complicação já é você mostrar o que aconteceu de errado, o que aconteceu naquele momento da história que mudou o cenário. Estava tudo bem, aconteceu algo, e esse algo é a complicação. Perfeito? O clímax é a consequência da complicação. Ou seja, a gente estava nesse cenário, estava tudo bem. Aconteceu um problema, já mudou o norte da história. E o clímax vem, olha, como mudou o norte da história, o impacto foi esse. Meu Deus! Esse é o clímax. Ele precisa estar numa exposição, tá? E por fim, o desfecho.
olha, por mais que tenha acontecido aquilo, depois contornamos a situação e tal coisa foi entregue a tal pessoa e assim a gente finalizou. Então, tenham em mente isso, que tem uma cronologia a ser seguida, tá bem? Outra técnica para desenvolver a oratória, e aqui não é nem tão a oratória em si, mas conta bastante para uma exposição. Vestimenta. A vestimenta importa. Quando você se coloca numa situação de extrema exposição, muitas vezes vulnerabilidade, está ali em cima do palco, com 300 pessoas ali embaixo, a sua vestimenta, ela simplesmente vai ser a primeira impressão das pessoas que estão ali para te ouvir, certo? E a vestimenta está conectada com o ambiente. Se o ambiente for formal, a vestimenta, por óbvio, tem que ser formal. Se o ambiente for despojado, por óbvio, a vestimenta tem que ser um pouco mais despojada, certo? E isso tudo está vinculado com a imagem que você quer passar para o seu receptor. Lembrando que você é o emissor. E aí você tem que se perguntar, qual é a impressão que eu quero gerar para o meu receptor? Essa é uma pergunta que tem que estar na sua cabeça, certo? Porque a gente tem algumas fases da exposição em si, antes de chegar na oratória. Primeiro a pessoa te vê. E esse é o ponto que estamos conversando aqui. Então a vestimenta tem que estar compatível com o local. Depois, a pessoa, ela observa seu tom de voz. E aí, ela vai te ouvir de fato. Entende? Então, se eu estou aqui de gravata, estou aqui no trabalho, isso aqui é um ambiente formal, temos profissionais extremamente capacitados aqui, estou na condição de expositor, de emissor, aqui na palestra, então faz sentido eu estar de gravata, terno e camisa social. Só que se eu estivesse aqui, dessa forma, e chegasse gritando aqui para todo mundo ia fechar a câmera. Não ia fazer sentido. E nessa, a gente já ia perder aqui 10 pessoas que olhavam assim, aquele cara é maluco. Não ouviu o que ele diz, mas chegou com um tom de voz totalmente desproporcional para o ambiente que ele se comprometeu a estar. Certo? Então, vamos se atentar a esses detalhes, que antes da gente proferir um discurso, esses detalhes estão na conta, para a gente, ao final, ter uma boa apresentação. Então, lembre-se, qual imagem eu quero passar para quem naquele momento. Perfeito? E aí a gente já encaixa a técnica da verossimilhança. É importante você gerar empatia com as pessoas que estão te ouvindo. É importante você gerar um certo vínculo, uma certa conexão com as pessoas que estão na condição de receptoras. Tá? Então, quando eu vou numa faculdade, fazer algum tipo de exposição, as pessoas já olham e falam, ó, o cara é novo, ou seja, não saiu daqui há muito tempo. Utilizo alguma linguagem mais informal em certo ponto. Opa, esse cara tá antenado aqui nos memes. Peraí, ele não é chato. Entende? E aí você vai gerando verossimilhança com o seu público. Aqui, majoritariamente, temos advogados. Então, eu segui uma linguagem mais formal, uma linguagem não tão... Até agora não utilizei, mas não utilizei gírias. Uma linguagem um pouco mais formal, com uma vestimenta um pouco mais formal, porque o público aqui, majoritariamente, ele é formado, composto por advogados e advogadas. Então, crie verossimilhança, crie certo tipo de laço com quem está te ouvindo. E aqui eu vou dar um exemplo. Se o seu cliente, se o seu receptor, ele é do agronegócio, talvez, se você chegar para conversar com ele, utilizando uma linguagem padrão culta, que é a linguagem das mais formais que temos aqui hoje no Brasil, com uma gravata, pode ser gravata da Gucci, Louis Vuitton, não importa, ou uma gravata da feira, todo engravatado, todo bonitinho, você pisar na fazenda dele assim, meu amigo, provavelmente ele vai ficar um pé atrás com você. Certo? A não ser que você esteja ali 100% na condição de advogado dele,
E ele tá ali, olha, você é meu porto seguro aqui. Me proteja nessa situação. E aí, às vezes, é necessário um terno. Mas a regra, você vai visitar um produtor rural, você vai utilizar o quê? Uma botina, às vezes uma calça jeans e uma camisa aberta, para gerar conexão com o seu público. E não importa, pessoal, o público do agro, o agro todo mundo sabe que movimenta a economia do país. Isso é um fato, tá? Por mais dinheiro que cada produtor rural tenha, lá na fazenda ele vai estar mais ou menos com esse estilo aí de vestimenta. E aí você pode, em vez de se aproximar ali dele, você pode repelir a sua imagem da imagem dele, certo? Da mesma forma, seria você chegar no TJ de regata. Totalmente compatível. Não gera verossimilhança, entende? Então, estejam atentos com esses detalhes, que eles são detalhes importantes para a gente comunicar o final com a nossa oratória. Perfeito? Sigamos. Tonalidade de voz. A tonalidade de voz importa, porque está vinculado com o momento, com o impacto, com a energia que você quer gerar, com a situação, se é uma situação mais tensa, menos tensa, tá tudo conectado. Às vezes, se você fica com uma tonalidade de voz um pouco mais baixinha, isso vai gerando um certo tipo de sonolência nas pessoas. E às vezes você não consegue, portanto, prender a atenção delas, tá? Por outro lado, se você sair gritando demais, você vai repelir as pessoas de chegarem perto de você. Isso tudo está vinculado com o tom de voz. Então, o tom de voz, ele é essencial para aproximar o seu receptor. Ou então para repelir. É uma faca de dois gumes, tá, pessoal? Então, se atentem também ao tom de voz. Terão momentos que vocês terão que impor um tom de voz mais agressivo. Porque a situação exige, o ambiente exige. Às vezes, na porta de uma delegacia, é um clima muito tenso, querem levar seu cliente de forma ilegal, sem respeitar os nossos princípios constitucionais, e aí você tem que se impor. Ali, muitas vezes, é uma briga, digamos assim. Não uma briga vias de fato, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas um tom de voz mais alto para dar esse sentido de imposição. Entende? Então, se atenta ao tom de voz, porque faz toda a diferença. E aqui vem uma reflexão. Quando a gente fala sobre a figura de um sábio, imaginem aí vocês. Um sábio. Ah, pô, fulano para mim é um sábio. Ciclano é um sábio. Nossa, tem um filme ali que eu vi que tem um sábio. Ninguém associa a figura de um sábio com uma figura agressiva, com uma figura que eleva o tom de voz, com uma figura que bate na mesa. Entende? Tanto que o tom de voz vincula o emissor. Ninguém imagina um sábio quebrando uma garrafa no meio de uma discussão. Todo mundo imagina que vai ter uma tensão, o sábio vai ouvir todos ali da mesa, e depois de ouvir todos ali da mesa, ele vai dar a sua opinião. Né? E isso tudo está ligado com o tom de voz. Pois bem, um ponto que eu acho extremamente relevante são as pausas estratégicas. E essas pausas estratégicas podem se dar das mais diversas formas. Utilizando um gole d'água, porque às vezes você está ali numa frequência de exposição, conteúdo, tom de voz. Se você quebra isso a zero, você chama a atenção. Por quê? Você está ali esperando que a frequência continue. E aí, do nada, tem um volume zero ali, não tem ninguém falando. Isso, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa? Quem já se sentiu assim numa sala de aula? Professor tá ali escrevendo alguma coisa no quadro, uma bagunça na sala, menino tacando caderno no outro, bolinha de papel, menino puxando o cabelo do outro, assim, a gente ali no fundamental. De repente, um silêncio ensurdecedor do professor. E o professor diz: eu não vou continuar enquanto vocês estiverem conversando. E do nada a sala para. Então, essa quebra é uma quebra estratégica para você puxar a atenção. E como ela pode se dar?
com gole d'água, como eu disse. Pode se dar, às vezes, você ticando um papel, você está aqui fazendo uma exposição, fala assim, pois bem, o segundo ponto, coloca aqui, calado, faz o gesto da caneta para passar a imagem de ponto superado, risca aqui no papel e puxa a palavra novamente. É uma outra forma de você fazer uma pausa estratégica. Alguém que já viu Peaky Blinders? Vi que o pessoal balançando a cabeça, bacana. Se vocês perceberem, o Thomas Shelby, ele é o cabeça da família, certo? E toda vez que tem uma situação tensa, o Thomas Shelby ele faz uma pausa estratégica para dar uma resposta. E essa pausa estratégica, além de puxar mais atenção, ela às vezes te dá tempo para pensar. Então reflitam sobre isso, essa pausa estratégica. Então depois vocês reparem na série, toda vez que vem algum problema grave, o Thomas Shelby geralmente tira um cigarro, acende o cigarro, e nisso aí vai uns 20 segundos, ele acendendo, tirando, acendendo, e ele fala. Ou então ele toma uma dose de uísque e pausa de novo. Porque isso prende a atenção. Isso gera também um tipo de até confiança na hora que você vai fazer a exposição. Certo? Então, pausas estratégicas são interessantes. E elas podem se dar das mais diversas formas. Outra técnica de exposição de oratória é chamar a pessoa pelo nome, né, Gustavo? Às vezes, a pessoa não está tão ligada na situação. Quando você chama a pessoa pelo nome, ou então a turma pelo nome da sala, ou então pela agência que você está ministrando a palestra, né? Não, Adé? Você puxa a atenção das pessoas que estão ali. E essa estratégia é muito interessante para fins de sustentação oral. Quando, às vezes, a atenção está dispersa ali durante a sua sustentação e você puxa o nome do relator. E aqui eu vou citar qualquer um. Pois bem, senhor desembargador Alan, relator do presente caso, ele vai olhar para você na hora. Porque você deu esse gatilho de nome, entende? E isso é estratégico. É interessante você ligar o nome da pessoa, o nome do receptor em certos momentos específicos do seu discurso. Outra técnica de oratória é utilizar figuras de linguagem em momentos específicos, tá? É interessante, às vezes, você utilizar alguma metáfora, por exemplo, para desenhar a situação na cabeça do seu receptor. Então, as figuras de linguagem, quando bem utilizadas, são extremamente bem-vindas, certo? Passando para mais um ponto aqui dentro do item 4, né? Técnicas para desenvolver a sua oratória. Temos aqui o gatilho do encerramento. Como eu falei lá no início, meio e fim. Você tem que puxar a atenção do seu receptor para mostrar para ele que você está concluindo o raciocínio. E como eu faço isso? Eu aprendi aqui no escritório com os meus sócios. Quando você está ali quase concluindo ali a terceira e última tese, ou indo para a terceira e última tese, e puxando ali para fazer os pedidos na sustentação oral, você fala assim, olha, já caminhando para o fim, o último ponto é assim, assim, assado. Por quê? O receptor está cansado ali de ouvir. Ele já está um tempo ali, parado, ouvindo você. Quando você fala, olha, já caminhando para o fim, o que o seu corpo faz automaticamente? Opa, tá acabando. Vou segurar mais um pouco. Então, uma técnica conclusiva, tá? Vou trazer esse gatilho de encerramento. Mais um ponto dessas técnicas para desenvolver a oratória é utilizar frases de efeito. Você utiliza frases de efeito e citações, porque a citação vai te gerar autoridade. Não é você que está falando ali, não. É o doutrinador fulano de tal, é o escritor fulano de tal, é o cientista fulano de tal. E isso te dá mais credibilidade. Por quê? Na hora que você está sustentando algo, independentemente de quem seja o seu receptor, está sustentando uma ideia, você
trazendo um gancho de alguma autoridade que corrobora com o seu pensamento ali na hora é muito forte. Porque você está ali numa linha de raciocínio, você fala, não, inclusive, o fulano de tal, o autor tal, entende da mesma forma. E aqui eu abro aspas e faz a citação. Isso é uma técnica para te dar mais credibilidade no seu discurso. Conectado a isso, temos a linguagem corporal. A linguagem corporal é extremamente relevante. Porque se você cruzar os braços, você vai passar um semblante fechado, de pouca acessibilidade. Se você ficar todo aberto assim, você não vai passar muita seriedade. Então, a linguagem corporal é extremamente relevante. Até para você conseguir colocar na cabeça do seu receptor fases, turnos da sua exposição. Muitas vezes, quando eu viro e falo, olha, hoje a gente vai falar aqui sobre 5 pontos. Eu faço 5 pontos com a mão. 5 pontos. Por quê? Isso conecta com a minha fala e você, no seu subconsciente, entende que é 5 pontos e já vê, olha, a gente está no 4º ponto, aí que o Homero falou que iria expor, então tá quase acabando. Então, a linguagem corporal é extremamente relevante. Por outro lado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa linguagem corporal, porque ao mesmo tempo que ela pode te ajudar a avançar, e aqui eu utilizei novamente uma técnica, quando eu falo em avançar, eu jogo meu braço para frente. Isso dá ar de progresso, de avanço. Entende? Tanto que a linguagem corporal é relevante. Mas, ao mesmo tempo que ela é relevante, ela pode te complicar. Como assim? Pessoal, cuidado com o papel na mão. O papel na mão pode te denunciar. Me denunciar, Homero? Como assim? Gente, só quem já teve que fazer uma exposição desafiadora sabe o que é sentir nervosismo. Você vai estar preparado, como eu disse, vai ter estudado, mas na hora não tem como. Essas técnicas irão diminuir o seu nervosismo, não irão tirar seu nervosismo. Se você tiver com o papel aqui na mão e você estiver nervoso, olha o que acontece com o seu papel. Você vai estar aqui, ó, você nem vai estar vendo. Você vai ver, o seu receptor vai ver seu papel tremendo. E o que isso passa de mensagem? Insegurança. Então, quando vocês forem separar em tópicos a sua exposição, tente deixar encostado em algum canto, evite ficar segurando sempre, porque se você tiver com nervosismo um pouco maior do que o normal, esse papel vai te denunciar e vai passar insegurança, e isso não é bom, tá? Bom, então, cuidado com essa mão trema, com essa técnica do papel, tá? E sobre o papel, sobre essa abordagem, acho que alguém levantou a mão para falar? Sim, doutor. Opa, à vontade. Você vai tomar uma água, você molha a turma inteira. Estão Exato. Às vezes você fica... às vezes não, vou segurar aqui uma garrafinha. Esquece. O pessoal vai achar, olha, a pessoa tá sem confiança, não vai gerar credibilidade. Aí você vê que o pessoal na plateia vai estar assim, ó. Você viu, não sei o quê, olha o papel dele. E isso vai te destabilizando. Então, é importante você atentar a esse tipo de detalhe. Pausa estratégica. A leitura, em regra, como eu estava falando, em regra, gera descrédito. Então, quando você vai fazer uma exposição e fica... Primeiro ponto, segundo... Isso gera descrédito. Por quê? Passa um ar de despreparo. Tá? Eu estou falando que isso é a regra. Terá situações que você vai ser quase obrigado a ler. Mas, em regra, evite a utilização de papel como muleta. Porque, senão, você vai ficar só lendo, vai passar descrédito, e o seu receptor ele não vai se sentir confortável para querer prestar atenção no que você está falando. Então, cuidado com o papel. Tenha ele ali perto, se preciso for, mas não faça dele a sua exposição. Por isso que é importante aquela fase 3, que é a fase do preparo. Dando sequência, o que a gente pode fazer? Às vezes, evitar uma mão no bolso. Segurar uma caneta. Às vezes, você quer
mão no bolso, meio até enrustido, assim, nesse sentido. Você colocando uma mão no bolso, você vai começar a mexer a caneta. E isso passa numa exposição. Lógico, você não vai segurar a caneta pela ponta e ficar assim, né? Você vai segurar a caneta e ela vai ser algo que vai andar na sua mão. E isso ali no meio de uma exposição, se você estiver andando de um lado para o outro, passa tranquilamente e você canaliza o seu nervosismo na sua caneta. Então, uma boa técnica, às vezes, para você fazer uma exposição e você tentar diminuir essa questão do nervosismo sendo transmitido. Seguindo aqui para o próximo ponto, dentro aqui ainda das técnicas, né, para uma boa oratória, eu falo aqui sobre cuidado com a utilização das muletas linguísticas, né? É importante a gente tomar cuidado com né, Eu me vejo, muitas vezes, falhando nesses pontos. Só que é importante a importância de um feedback, a importância de visualizar os seus vídeos, porque são coisas quase involuntárias, você fala sem ver. E aí você tá toda hora, né, aquilo, e isso não é interessante para um bom discurso. Então, a importância de você fazer uma gravação, se preparar, é evitar também essas muletas linguísticas, que se vocês estiverem mais atentos aí, eu também tenho as minhas, e tento sempre reduzir a utilização dessas muletas. E aqui, pessoal, eu separei a vocês um ponto que eu achei interessante. Um vídeo no YouTube, para ficar de tarefa de casa para vocês. Separei o link, vou enviar o link aqui no chat. É uma exposição do TED Talks. Não sei se alguém aqui conhece o TED Talks, mas o TED Talks é muito famoso, é uma série de conferências destinadas à disseminação, melhor dizendo, de ideias. E esse vídeo, simplesmente, o cara, ele ensina, ele dá uma aula sobre exposição sem falar absolutamente nada com nada. E eu não estou ficando doido, é exatamente esse o vídeo. Como assim, Homero? Esse profissional, utilizando a linguagem corporal e utilizando o tom de voz, ele ensina você a parecer inteligente discursando. Esse vídeo é fenomenal. São 5 minutos de aula. Sabe por quê? Ele pega, não vou lembrar assim, passo a passo, mas ele pega, olha, agora eu estou aqui caminhando no palco e agora eu estou aqui falando com vocês. Ele narra a situação que ele está, só que a forma como ele narra e a forma como ele gesticula, parece que ele está te contando algo assim, extremamente relevante. Você olha e fala, meu Deus, que bacana, e você não quer sair do vídeo. Então, fique aí de tarefa de casa, tá? Esse vídeo do TED Talks, que eu achei incrível, eu acho que vai agregar bastante a cada um de vocês. Homero, eu já assisti esse vídeo, e é muito legal que ele mostra a foto, né? Inclusive essa foto aqui, tá vendo? Parece alguém importante, mas eu não sei quem que é. Exatamente, exatamente, é surreal. E o jeito que ele fala, você fala, rapaz, como assim? Você fica interessado para ouvir mais ele falando sobre nada. Tanto que ele é gênio, ele deve ter estudado demais sobre comportamento humano para fazer uma palestra dessa no TED Talks e viralizar tanto. E aqui, já caminhando para o final, que é o gatilho que eu compartilhei aqui com vocês, né, que a gente utiliza, temos o quinto ponto. E o quinto ponto, pessoal, eu separei alguns conselhos para vocês. Foram conselhos que eu já ouvi, conselhos que eu acho interessantes, conselhos que eu até utilizo para mim mesmo. E o primeiro é, se você é da área do direito, da advocacia, e quer ter uma boa oratória, ser respeitado nos tribunais, assim, eu dou um exemplo de próximo aqui meu, assim como é o doutor Lúcio Flávio, ex-presidente da OAB, é um intelectual e tem uma oratória, assim, perfeita. Se você quer chegar nesse nível de tribunal superior, de advocacia em tribunais, comece a assistir as sustentações orais no STF. Tudo no YouTube. Coloca aí, sustentação oral Barroso. Para quem não sabe, o Barroso, antes de ser ministro, ele foi advogado. E ele tem algumas sustentações orais brilhantes. Tire ali meia hora do seu dia
e comece a se familiarizar com esse tipo de vídeo, com esse tipo de conteúdo. Porque vocês vão notar que existe um certo padrão em sustentações orais, das grandes sustentações orais. E você vai entender que eles utilizam de argumentações, de linha de raciocínio, e tem técnica naquilo que eles estão fazendo. Então, é importante para esse tipo de reflexão. Outro conselho, que eu já, inclusive, já dei aqui, é assistam TED Talks. Vai no YouTube, coloca TED Talks, você sempre vai ver uma brilhante exposição dos mais diversos temas. É fenomenal, porque são temas variados, com profissionais extremamente capacitados, e lá nenhum faz uma exposição meia boca. Além deles terem conteúdo, eles têm técnica de oratória. Então é muito interessante você tirar um tempinho, e gente, eu já fiz isso demais, e faço até hoje. Porque é importante você tirar esse tempinho para observar o outro. E ali, com a observação do outro, você tira proveito para você, e você faz uma autoanálise, uma autocrítica. Olha, eu tenho que melhorar nisso. Foi fenomenal aquilo que o cara fez, eu nunca fiz. Vou aplicar. E assim você vai evoluindo, tá? Terceiro conselho que eu deixei aqui registrado é, ao invés de criticar o seu colega, apoie o seu colega. Por quê? Porque a gente só tem jovens aqui nessa sala. É muito mais fácil você criticar uma pessoa que passou por uma situação difícil, constrangedora, do que você apoiar. Essa é a regra. Só que é uma regra destrutiva, sabe? Não é algo que gera conexão, não é interessante. Ao invés de você ver uma pessoa passando por uma situação delicada ali numa exposição e começar a comentar com seus amigos, criticar não sei o quê, cara, se você tiver abertura com essa pessoa, chega nela. É muito difícil você já começar arrebentando. Você começar arrebentando a boca do balão, estourando. É muito difícil. Esse não é o natural. Tá? Então, o outro conselho que eu dou é, em vez de criticar, ficar arrumando picuinha, não sei o quê, apontando o dedo, vamos fazer uma autoanálise, vamos apoiar os nossos colegas? Olha, 26 pessoas aqui, só jovens. Imagine se cada um aqui começa a compartilhar as experiências lá no grupo. Olha, fiz isso uma vez, não foi legal. Olha, fiz isso uma vez, foi muito bacana. E assim a gente vai crescendo em conjunto, eu acho isso super relevante. Porque o início, ele não é fácil. Só que ele não é fácil para mim. Ele não é fácil para mim, não é fácil para o Gustavo, não é fácil para todos. E quanto mais gente ali do nosso lado para poder suportar e progredir conosco, melhor. E nessa mesma linha de raciocínio, tem aquela. Tá com medo, meu amigo? Vá com medo. É importante. A gente não vai estar 100% pronto para tudo que a gente se coloca à disposição, não. A gente tem que estar confiante, com preparo técnico, ciente do que a gente vai falar. Mas se você for esperar estar 100%, no cenário extremamente ideal, você não vai fazer nada. Então, inicie com medo, mas não esqueça da fase 3, que é a preparação. Certo? O último conselho que eu gostaria de deixar aqui e é aquela, se conselho fosse bom, não seria de graça. Eu sou contra isso, pessoal. Eu sou mais assim, vamos crescer em conjunto, não custa nada, entende? Eu sou mais essa linha de raciocínio. Eu não tenho tanta idade e experiência para sair dando conselho, mas aqui é mais uma troca de experiência, que foi o intuito desse bate-papo, né? E o terceiro, e o último conselho do último ponto seria: não meça a sua vida com a régua do outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua performance, cada um tem a sua história, cada um tem as suas qualidades, cada um tem os seus defeitos, e a gente vai se complementando. Se você olhar numa sociedade, é difícil encontrar todo mundo igual. Geralmente um tem uma característica que o outro não tem. Entende? Então, cada um vai se complementando. Então, não meça a sua vida com a régua dos outros. E aqui eu vou citar um exemplo prático. Tem um colega assim, extremamente competente, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas tenho esse interesse, que é o Dr. Matheus Costa Ribeiro. Ele foi o advogado mais jovem a proferir uma sustentação oral no STF. Ele fez uma sustentação oral no STF com 18 anos. Pessoal,
convenhamos, não é todo mundo que nasce Neymar, certo? E não é todo mundo que paga, às vezes, o preço que outras pessoas pagam. O Dr. Matheus é brilhante, brilhante. Ele é uma fonte de inspiração, estudou em Harvard. Só que não é todo mundo que chega com 18 anos sustentando na Suprema Corte. Então, tenham esse tipo de filtro para vocês não verem uma situação dessa e puxarem para baixo, assim, nossa, eu sou um fracasso. Veja uma situação dessa como um gás. Fala, caraca, a pessoa mais jovem a sustentar no Supremo tinha 18 anos. Olha que fantástico. Então, cuidado ao medir a sua vida com a regra dos outros. Isso é um perigo. E, por fim, para finalizar aqui a nossa exposição, deu 1 hora e 1 minuto aqui já, eu gostaria de deixar uma frase, uma citação de Steve Jobs, que é uma situação que me faz refletir bastante quando eu tenho que tomar decisões difíceis, decisões de risco, decisões que me tiram da zona de conforto. E aqui eu abro aspas. Steve Jobs. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que eu conheço de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Quem está falando isso foi só o criador da Apple. Então, olha, se essa era a mentalidade dele, por que não utilizar uma mentalidade parecida? Muitas vezes a gente recusa algum tipo de convite com medo. Com medo do fracasso, com medo das críticas, com medo de ser rebaixado. Só que a gente tem que estar ciente que essas coisas acontecem e a gente tem que estar de peitos abertos para os novos desafios. Tá? Gostaria de agradecer novamente o convite do Dr. Gustavo, da agência DE, a presença de todos vocês que me emprestaram 1 hora do valioso dia de vocês, estiveram aqui comigo do começo ao fim, fiquei muito grato a todos os amigos do direito, aos amigos da OAB, a doutora Andressa, vi também pessoas que não são do direito, vi gente da medicina, da publicidade, educação física aqui. Então, como o intuito era realmente dar esses primeiros passos, né, para destravar a sua oratória, abarcou todos. Eu fico muito feliz aqui com a presença de todos vocês e, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. A palavra está com você, Gustavo. Isso aqui é digno de... Que é isso? O cara é um mestre. Sem condição uma aula dessas. Meu amigo, não sei como vou te agradecer por tudo isso que você vem fazendo aí por mim, né? Quem não sabe, eu também sou um jovem advogado, começo de carreira, estou assim, caminhando mesmo, assim, pegando todas as dicas, andando junto à CAJ, porque existem caminhos a seguir e não existe segredo, né? Quem faz, quem trilha o que tem que ser trilhado, consegue chegar lá. Doutor Homero, essa aula foi, assim, sensacional. De verdade. Quem ainda não segue ele, tem que seguir. Deixa eu colocar aqui, também vou colocar o da ADE, também vou colocar o meu. Então, quem não nos segue, faça esse favor. E agora é óbvio, eu vou abrir aqui para perguntas. Eu também tenho perguntas, né? Não tem como, mas eu vou abrir aqui. Vamos lá, deixa eu fazer a primeira para quebrar um pouco dessa vergonha de vocês. Doutor, diante essa aula, né, literal que você nos trouxe, como lidar com os imprevistos durante uma apresentação? Eu até brinco que eu fui esses tempos atrás fazer uma palestra até pela própria OAB. Eu já havia feito várias palestras, mas por algum motivo nessa eu fiquei muito nervoso mesmo, a ponto de eu falar assim, meu Deus do céu, será que eu fico ou eu vou? Se eu sair correndo aqui agora, eu vou passar mais vergonha do que se eu gaguejar, então eu vou ficar. E aí, nessa ocasião, minha garganta ela secou de uma maneira que nunca havia acontecido antes. E aí, ao meu lado, tinha ali um copo d'água. Falei, cara, se eu pegar esse copo d'água, eu vou molhar a turma inteira.
de verdade, eu tava muito nervoso, então eu tive que pensar, não, eu não vou pegar, vou ficar com a minha garganta seca. A minha pergunta é, doutor Homero, como lidar com esses imprevistos durante, seja essa sustentação, seja uma palestra, uma apresentação? Bacana a sua pergunta, doutor Gustavo, que isso acontece quase sempre, né? Às vezes sempre tem um imprevisto. Aí o que você faz nesse momento? Bom, imprevistos são os mais diversos, podem acontecer das mais diversas formas, né? E o que eu recomendo? Para você não se perder, porque o que pode acontecer numa situação, doutor Gustavo? A pessoa travar. E eu entendo que esse seria o pior cenário numa exposição. Simplesmente a pessoa travar. Iniciou uma exposição e no meio da exposição ela não consegue fazer mais nada. E o que te ajuda a seguir nesse momento? Ter uma cronologia na sua mente do que você está fazendo naquele momento dentro daquela apresentação. Lembra que é início, meio e fim? Você vai separar os pontos da sua exposição? Por quê? Se por um acaso deu um grande problema, um grave problema no ponto 2, já finaliza ele rápido e passa para o 3. Não fica batendo ali na tecla do ponto 2, porque às vezes é pior. Em vez de você melhorar, você piora a situação. Então, uma recomendação é você ter claro ali na sua mente, certo? O caminho que você vai percorrer na sua exposição, porque se tiver uma grande objeção num ponto específico, você não conseguir contornar essa objeção, é melhor você encerrar rapidamente e já passar para o próximo. E você já retoma seu fôlego, sua postura e segue. E aí você precisa ser um pouco frio nesse momento. Não é todo mundo que consegue, é um treinamento. Você tem que retomar para o ponto 3, fingir que o ponto 2 não existiu. Tá? E o que acontece muitas vezes, essas objeções, geralmente é quando você está em grandes palestras e vem alguma pergunta ali que te arrebenta no meio. Tem perguntas assim, eu acho que todo mundo já passou por uma dessa. Nessa hora, você... A pessoa faz na maldade, né, doutor? Tem uns que fazem na maldade, sabendo que você não vai saber responder, porque aquilo lá é um detalhe do detalhe do detalhe, faz ele para te expor mesmo. Então, ali você conduz a situação, tenta contornar, mas já direciona para o outro ponto. Entende? E olha, não é feio, às vezes, você simplesmente falar que você não sabe. Tá? Então, com alguns clientes, inclusive, tem uma objeção muito grave, um negócio que você não sabe nem conduzir a sua resposta. Você fala, olha, cliente fulano, nesse ponto, eu vou precisar aprofundar meus estudos. E aprofundar os meus estudos também em relação aos entendimentos dos tribunais, para eu poder te responder com maior segurança. Tá? Então, elas podem vir das mais diversas formas. É interessante ter um copo d'água perto, tá, Gustavo? Para quando seca a garganta. Eu já tive a garganta muito seca, eu quase não consegui falar. Se não tivesse um copo ali, eu não sei o que ia acontecer. Porque seca a sua garganta e você fica ali até com um pouco de falta de ar, né? Então, é meio perigoso ali na hora. Só que se você vê que vai piorar a situação, que seria a questão da mão, segue o jogo. Vai falando e passa. Então, uma coisa que ajuda é você ter em mente qual que é o próximo ponto. Porque, às vezes, se o ponto que você está deu tudo errado, fecha ele na sua linha de raciocínio, passa para o próximo e retoma a confiança no próximo. Porque o próximo ponto é uma nova história, é um outro caminho. Entendeu? Espero ter dado um norte na pergunta. Muito obrigado. Não, maravilhoso, é isso mesmo. Muito obrigado. Doutor Homero, gostaria de fazer uma pergunta aí. Como lidar com aquele chatão que sempre tem numa sala no momento que a gente está explanando, que quer te colocar na situação difícil, uma pergunta atravessada? O que seria a sua sugestão aí para poder sair desse tipo de persona, por assim dizer? Olha, se for numa sala de aula, a sua realidade é conviver com essa pessoa até o fim do semestre. Então, não tem como você fugir. Como que você vai ganhando a confiança dessa pessoa? Entregando muita técnica. Ele te pergunta A, você entrega A mais. Por quê? Ele vai ver, nossa, esse cara sabe. Não tem como. Entende? Mas sempre vai ter um para tentar te desafiar e te tirar da zona de conforto. E aí, às vezes, vai ali do jogo. Entende? Você responde, às vezes, fazendo uma pergunta mais difícil ainda.
E aí talvez o aluno ele não saiba na hora, e aí você força ele a estudar em casa, aí você estuda também, e aí na outra você chega mais preparado, entende? Então, como você ganha a atenção? Por quê? Esse aluno, talvez ele queira confusão, mas tem como você converter ele para o lado da paz, entregando conteúdo e trazendo ele mais perto. Não é bom você distanciar do aluno, entende? Então, quanto mais próximo você puder trazer ele, melhor. Mas se for recorrente e não conseguir melhorar, uma saída às vezes é, olha, para isso seria interessante uma pesquisa assim assado, você pode trazer aqui para nós na sala na semana que vem? E aí você fala qual foi o ponto, o que você achou interessante de julgado, que a gente pauta aqui na turma, entende? Então, são alguns mecanismos para você tentar contornar algumas objeções, certo? Mas você vai ter que conviver com ele até o final do semestre, meu amigo. É complicado, porque, igual eu falei, tem gente aí que faz mesmo só para, né? Mas, ó, Salomão, por favor, fica à vontade, meu amigo. Boa tarde, doutor Homero. Boa tarde, doutor Gustavo, a todos. Muito boa tarde. Boa noite. Boa noite, né? Desculpa. Então, doutor Homero, eu tenho uma certa dificuldade, inclusive o senhor falou uma das coisas que acaba... eu esqueci de ligar a minha câmera. Que não tá dando certo agora, então eu peço desculpa a todos que eu não tô conseguindo ligar. Tranquilo. Que eu ensaio por muitas vezes algumas apresentações, por exemplo, eu tô cursando Direito ainda, tô me encontrando no 6º período, e vai ter um seminário, alguma coisa do gênero, e eu ensaio a apresentação, tudo certinho, já sei todo o tema, mas chega na hora, parece que a boca, ela fala na frente do cérebro, e aí tudo que estava planejado, certinho, acaba às vezes passando, e você acaba a exposição e fica tipo assim, poxa, eu queria ter falado aquilo, só que na hora eu não acabei não me lembrando, então eu queria saber como que o senhor lidou com isso, como que o senhor lida com isso, para a boca não passar na frente do cérebro na hora dessa exposição, porque é algo que me atrapalha muito. Bacana, Salomão. Obrigado também pela pergunta, viu? Salomão, eu lembro direitinho. Estou olhando aqui, foi uma situação constrangedora. Eu acho que foi na minha primeira exposição na faculdade, era uma aula de economia do direito, alguma coisa assim, lá na PUC. Eu lembro que eu não tinha me preparado, eu peguei uma folha que eu tinha escrito alguns pontos e saí lendo tudo. Só que eu não saí lendo igual uma pessoa normal faz. Eu saí com uma leitura supersônica, como se não houvesse amanhã, entendeu? E aí, depois que eu terminei essa leitura, assim, todo mundo... Eu terminei de falar, todo mundo ficou tipo assim... O que aconteceu aqui, sabe? E aí, depois, um colega advogado, que inclusive era mais velho, estava pegando essa matéria depois, falou assim, Homero, você tem que ter calma, cara. Isso aí que você fez não dá, não. Lê mais devagar, se você for ler, vamos com calma, porque as pessoas não vão te escutar. E, Salomão, como que você contorna isso, pelo menos a meu ver? Com treino, meu amigo, não tem como ser diferente. Se lá na hora você sai atropelando os seus pensamentos, tá faltando você sair para a sua exposição num grau de apresentação que você acha ideal. E essa exposição, esse treinamento, ele é constrangedor. Por quê? Não é tão natural você ficar se vendo falar. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, como é que eu falei isso? Meu Deus, que tom de voz. Meu Deus, eu tô com uma voz rouca, parecendo um pato. Você fica vendo uns negócios desses e fala assim, caraca, é muito ruim. Assim, nossa, é péssimo se ver. Então, isso gera um tipo de desgaste, mas vale a pena para corrigir esse tipo de coisa. Por quê? Quanto mais você fizer isso, irmão, você vai chegar um dia antes, sei lá, daqui 10 dias essa apresentação. Vai chegar um dia antes, depois de ter gravado 6 vezes. Um dia antes, você fala assim, ó, eu tô pronto. Eu vou para esse negócio. E no dia seguinte, o que vai acontecer? Sua adrenalina já diminuiu. E como eu reforcei que ela não vai parar de existir. Você fica nervoso, minha voz às vezes falha, dou uma tremidinha assim, tento dar uma disfarçada. Essas coisas acontecem com todo mundo. Acontece com os grandes, acontece com os que estão começando, sabe? Mas chegar nesse grau de preparo te gera um conforto para você simplesmente replicar aquilo que você já está fazendo há uns dias, entende, Salomão? Então, o que pode te ajudar nisso, a meu ver, é treinar mais.
antes do grande dia. Quando você estiver redondinho, você fala, eu estou pronto. E isso vai te gerar abdicação. Porque o seu colega, às vezes, ou ele tem mais facilidade, e um dia ele vai pegar as manhas e já vai executar perfeitamente, ou então ele não vai ter um preparo adequado e vai passar vergonha, e você faz 6 dias que você está batendo martelo, gravando vídeo, exclui vídeo, chama a família para ver, chama amigo para ver, tá ruim, tá não sei o que, fica martelando. Mas no dia da sua exposição você vai ver uma mudança, isso eu te garanto. Beleza? Muito obrigado, doutor Homero. E eu vou falar uma coisa aqui para você, Salomão. Você faz parte aí de menos de 5% dos alunos que estão cursando a faculdade que realmente estão se preocupando com o futuro. Eu até como na minha época mesmo, eu falo, cara, durante a faculdade a gente não tem muita noção do que é o futuro, não, né? Do que é a profissão. E aí, quando a gente sai, que a gente realmente sofre e bota as caras, enfim, você pode ter certeza que você já está na frente aí da maioria das pessoas. Mais alguém tem alguma pergunta? Só puxando um gancho aqui. Natan, por favor. Tem muito. Oi? Só puxando um gancho aqui, eu vi uma informação uma vez, eu não sei se é fato ou fake, viu, pessoal? Se for fake, aí vocês já vão me desculpando. Parece que os maiores medos da humanidade, primeiro é falar em público, depois é cobra, depois a morte. Então, falar em público gera um desgaste assim, absurdo, absurdo. Você fazer uma exposição. Sabe por quê? Porque você está vulnerável, meu amigo. Só tem você em cima de um palco que tem 100 pessoas te olhando. Entendeu? Então, saiba que o medo é normal. E como eu falei, minha mão treme também, minha voz falha, eu fico nervoso, só que eu tento corrigir isso. E um dia a gente vai estar sustentando aí, igual os grandes, viu, pessoal? Tenhamos fé. Fala, Natan, bacana ver você aqui. Natan, meu amigo, a palavra é sua. Obrigado. Romero, primeiro te parabenizar, cara, te agradecer. Que aula sensacional, muito importante mesmo. Eu acho que assim, ele é essencial para todo profissional de formação. Eu falo por mim, né, que eu sou um dos que não é do direito, tá aqui, né, eu sou da educação física, mas eu acho que isso, para qualquer pessoa, né, como você falou, comunicar é poder. Ô, Natan, só um minutinho. Eu acho que sua voz está saindo muito baixa. Você consegue trazer o microfone para mais perto? Tá melhor agora? Perfeito. Tá, beleza, valeu. Então, acho que esse tema ele é importantíssimo, né? E eu achei muito pertinente os tópicos que você trouxe, achei perfeito. Eu comecei já a minha trajetória como palestrante no ano passado. Eu palestrei no Colégio Marista e passei pelo que você falou, principalmente da adequação ao público, porque eu fiz 2 palestras lá. Uma das que eu fiz foi que eu fui mestre de cerimônia do evento de 60 anos do colégio. E aí tinha, cara, você lembra como é que é lá no Marista, né? Tinham irmãos, assim, do sul que vieram de para Goiânia para ver. Tinha gente muito importante, assim, que veio de vários cantos do Brasil para ver isso, esse momento e tal, prestigiar. Era um momento muito solene, muito formal e tal. Fui de terno e tudo, adequei minha linguagem para isso. E depois eu fui convidado para dar uma palestra para adolescentes lá sobre a importância da atividade física. E era para adolescentes de ali, 8º, 9º ano, ali, 13 a 15 anos. E aí a linguagem é totalmente diferente, né? Aí a questão da conexão que você falou, ela foi essencial, porque como eu estudei naquela escola, eu coloquei, tipo, foto minha com os professores que eles têm hoje, e aí a pessoa olha e vê, nossa, ele passou pela mesma coisa que eu estou passando. Então isso ali é algo que faz realmente a pessoa prender muita atenção, né? E aí, com base nisso, o que eu quero te perguntar é o seguinte, se você já passou por um tipo de problema de ter que enfrentar uma falsa expectativa em relação à idade, em relação à juventude. De às vezes a gente querer começar muito novo e às vezes palestrar para pessoas inclusive mais velhas, mais experientes que a gente e enfrentar dificuldade com isso, da pessoa às vezes te rotular, pensar que você não tem algo a agregar por você ser mais novo e de você se impor ali de uma forma positiva e de falar, não, eu tenho capacidade de expor sobre isso, eu tenho capacidade de responder as perguntas das pessoas sobre isso, de agregar esse público sobre isso, né? Porque eu acho que é importante a gente começar o mais cedo possível, porque a gente aprende a falar falando, né? Então, trazendo uma frase do Bruno Perini, que ele disse também, de comece antes de estar pronto, né? De que você tem que começar para você ir aperfeiçoando. Então, como é que você enfrentou essa questão da rotulação em relação a você ser muito novo, você ser jovem em relação a isso,
acho que ia me ajudar bastante. Natan, muito bacana. Parabéns, viu, pela exposição lá no Marista. Eu lembro a época. Pessoal, para quem não conhece o Natan, ele é amigo do meu irmão. Meu irmão é 5 anos mais novo que eu. Eu acho que o Natan já finalizou o curso de Educação Física. Ele é da área. Então, ele foi convidado à época para fazer uma exposição lá no Colégio Marista, em que ele estudou, bem novo. Então, achei muito bacana a época, Natan. Parabéns aqui, fica os meus parabéns para você. E nesse ponto, eu acho que é a dificuldade de todos aqui, sabe? Ter um pouco de descrédito pela idade. Eu acho que isso é um pouco normal, tá? Porque a pessoa julga só a capa, entendeu? E ser julgado pela capa acaba que não dá tempo de você demonstrar o seu conteúdo. E como que eu faço isso para contornar essas situações? Ambiente formal, terno e gravata. Terno e gravata. O cara já vai saber que eu tô pro jogo. Então, eu estou adequado ao ambiente, certo? Então, a vestimenta tem que estar compatível com o lugar que você vai fazer a exposição, igual você mesmo narrou aqui. Você tem que, acima de tudo, entregar um conteúdo compatível com o seu público. Não adianta você querer falar sobre matéria de pós-doutorado, sendo que você não tem nem pós-graduação. Aí você também está pulando corguinho, entende? Por outro lado, mostre confiança na sua exposição, mostre que se você está lá, se você foi convidado, se você organizou um evento sobre determinada matéria, você tem domínio da matéria. Eu acho que o ponto crucial para você enfrentar a sua objeção é entregar resultado. Entregar resultado. Eu vou falar uma situação que eu vivenciei na semana passada aqui no escritório. Uma reunião online, tal, 2 grandes empresas, e antes de começar a reunião, perguntaram minha idade. Aí isso é uma grande objeção para quem é novo, né? Ainda mais antes de começar uma reunião. Ia ser com um jurídico de outros advogados, outro escritório também, de outra empresa, e eu falei, cara, isso não é um bom sinal. Perguntaram minha idade. Só que eu já assessoro a empresa há um bom tempo. E quando eu falei minha idade, 24 anos, eles falaram assim, olha, parabéns, Homero. Parabéns pela idade. E por que eu tô falando isso? Porque eu sempre tratei com seriedade a empresa, sempre entreguei resultados, sempre me coloquei à disposição. E isso vai te gerando crédito. Porque a idade, essa objeção da feição da idade, ela pode, em um cenário, te jogar para baixo, e o outro cenário é, nossa, eu não sabia que esse cara ia entregar isso não, que te joga para cima. Entende? Então, tudo passa pela entrega do seu conteúdo. Então, esteja preparado, some isso a uma boa oratória e entregue o conteúdo que você prometeu. Entregue bem. Por quê? O pessoal fala assim, nossa, aquele cara é novo e sabe muito. Não é o meu caso, mas é o caso de muitos aqui. O pessoal, olha, que cara é fera, não sei o quê. Entende? E aí você pode usar a sua idade a seu favor. Mas é uma construção. Até você construir o seu nome na praça e você ser o top, isso vai demandar experiência. Entendeu? Então faz parte do processo. Esse tipo de objeção é normal para nós aqui. Beleza, Natan? Beleza, obrigadão, Roberto. Valeu. Essa pergunta, Nathan, foi uma pergunta muito boa. Isso daí, todos nós, independente, né, que já passamos aí por esse tipo de situação, passa por isso também. E aí depende muito da entrega mesmo, né, doutor? Porque você pode ou trazer um efeito muito positivo ou muito negativo. A pessoa fala, não, eu sabia que esse cara era novo demais, né? Então, assim, de fato, muito legal. Diogão, fica à vontade, meu amigo. Boa noite, doutor Romero, tudo bem? Boa noite, Diogo. Tudo jóia você? Você está na sua aula, né, agregou bastante. Eu queria, primeiramente, fazer uma informação e depois acrescentar com a pergunta. Nesse caso que o Salomão descreveu tudo, né, e dessas reações que ele tem na hora que está dando a palestra dele, a aula, eu li num determinado artigo que fala que realmente, né, a pessoa, quando tem esse tipo de reação, é porque é o cérebro dela pedindo, né, para ela sair daquela zona de perigo. Porque, na verdade, a mente humana. O Diogo está utilizando a técnica da pausa estratégica ou ele caiu? Eu acho que ele caiu.
Cara, saiu da reunião. Parou. Ele deve ter caído. Vou comentar aqui também meu amigo Sandro Lucena, tá lá no TST, meu amigo de longa data, referência também. A próxima aí tem que ser com ele, viu? Só é aluno dele aí. Gustavo, acho que pode tocar. Tem mais alguém enquanto o Diogo não recarrega? Voltei. Desculpa, gente. Gabriel de Paula, fica à vontade, meu amigo. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem? Tudo Perfeito. jóia? Boa noite para todos. Queria, antes de mais nada, parabenizar o Homerão aqui. Ele é um amigo de longa data e eu venho mais para agradecer, a prestigiar essa grande apresentação. Para quem não conhece, ele é uma pessoa que realmente vai atrás e busca ser a melhor pessoa possível. Então, se eu não venho para fazer alguma pergunta, eu venho para confirmar e agregar no sentido de valorizem realmente as informações que ele traz e foi realmente muito enriquecedor. Eu realmente não sou da área do direito, mas eu acredito que a habilidade da comunicação, assim como todos aqui percebem e sabem, é algo que é necessário e talvez único da humanidade, que torna nós diferentes de todos os outros animais, é a cultura e a capacidade de se expressar. E eu cresci ao lado do Dr. Homero e eu sei o quanto ele cresceu. E eu queria, não tenho nenhuma pergunta específica, mas queria apenas agradecer a grande apresentação, a grande palestra. Todo momento é um momento de se aprender, de se acrescentar, e aqui mesmo, nesse momento, trouxe muitas reflexões, trouxe muitas coisas importantes. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado bastante, assim como eu. O Meirão, você está de parabéns, é um cara especial mesmo, e espero que todo mundo tenha tirado os grandes proveitos também dessa noite. Então, obrigado novamente, e é isso. Ô, meu amigo, obrigado, viu, pela gentileza. Eu e o Gabriel, a gente estudou junto no ensino médio. Então, ele viu a época da minha fossa, que eu estava, assim, abaixo do fundo do poço. Então, ele participou, assim, de todo o percurso, assim, até eu começar a querer desenvolver alguma coisa que prestasse, né? Então, ele estava comigo lá desde o começo. O Gabriel, ele está concluindo o curso de medicina, logo menos será um médico brilhante, que não são poucas pessoas que eu conheço como o Gabriel, que tem a capacidade de estudar com tanta profundidade e será extremamente bem sucedido, bem realizado no que se dispor a fazer. E agradecer, viu, meu amigo, o prestígio, que mesmo você não sendo da área de direito, é bacana você ter essa consciência, porque muitas vezes a gente ouve reclamações de médicos que não têm o tato para lidar com o paciente, né? E isso é ruim para quem está sendo atendido. E todo esse percurso passa pela comunicação. Então, eu te dar os parabéns também e principalmente agradecer a parceria e a amizade, meu amigo. Estamos juntos, viu? Quem tem amigo tem tudo, hein, doutor Homero? Obrigado demais, meu amigo, tanto pela sua presença como pela sua participação. Gente, vou deixar só o Diogão terminar, que ele já tinha falado, e aí nós vamos encerrar, né? Porque também o doutor Homero deve estar cansado. E eu quero dar as palavras finais, fazer o nosso sorteio. Não, pô, um monte de gente ficou até o final e começou a sair agora, vai perder a J. Eu falei que eu não faria se não tivesse os 30 até o final, mas claro, por todos vocês que estão aqui, nós vamos sim fazer esse sorteio, porque, cara, a aula foi muito legal, muito incrível, todo mundo aqui merece. Então, Diogão, por favor. Perdão, doutor Romero, minha bateria acabou aqui, eu religuei aqui novamente, mas é aquilo que o Salomão falou, eu vi, né, no estudo, no artigo, que realmente, quando a pessoa está numa zona de perigo, o cérebro dela trabalha para trazer ela para a zona de conforto, né? Então, o que que faz? É aumentar, ampliar esse ponto do pânico. O que que seria esse ponto do pânico? Realmente, ela se colocar na posição constrangedora, né? Que ela se acha constrangedora ali, de estar falando em público constantemente, até ela se sentir à vontade. E assim ela vai aumentando, né? O público dela, os lugares, até ser uma situação normal. Outro ponto aqui que eu queria falar também é a respeito de trabalhos, né, com fono, também para melhorar a questão do fono, para diminuir o sotaque, porque às vezes você vai palestrar para uma pessoa que é de outro estado, e quando a gente vai para outro estado, aí que a gente vê o tanto que é característico, né, do estado de Goiás, de Curitiba.
o sotaque, né? E o pessoal na hora reconhece isso. Diogo, muito bacana, viu, as suas considerações. E só puxando o último gancho, acho que eu vi isso no podcast do Bruno Perini, não sei. Não sei que ele foi contar uma história de que havia um soldado lá, num treinamento super tático, especial, casca grossa mesmo. E ele tinha que passar, acho que 2 dias no rio, segurando uma canoa. E o pessoal, cara, como que você deu conta de fazer isso? 2 dias molhados, sem comer, segurando uma canoa, sem deixar cair. E aí, que ele meio que driblava o próprio cérebro. Como assim? Ele colocava a mente dele em situações de conforto. E isso fazia com que ele prosseguisse naquela situação de desconforto, né? E a gente pode começar por baixo, né, Diogo? Então, Salomão, tem essa dificuldade? Faça um grupo de estudos. Faça uma exposição para 5 amigos. Entende? Não precisa começar, nossa, eu quero estar no painel tal do congresso tal. Calma. Coloca ali e fala assim, gente, vamos debater um livro? Vocês não precisam ler, não. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Vocês só precisam estar presente ali para a gente trocar uma ideia, vamos? E você faz 1 hora de exposição sozinho. Entende? De forma gradativa, né? E aí você vai começando por baixo e vai moldando seu cérebro. Então, muito bacana, Diogo. E falou de óculos, nossa, sem dúvida. Todo mundo, quando você sai de Goiânia, não, você é goiano, né? Goiás, né? É igual Uai, Porto, e assim vai. Então é interessante também. Inclusive, Salomão, faz o seguinte, prepare uma aula para nós, comece aqui, quem sabe você não se torne um grande orador, né? Com certeza você tem algo a agregar para nós, então fica aqui o convite, tá? Da agência, da ADE, e também, não só a ele, pessoal, como todos vocês que estão aqui. Esses nossos encontros de quinta, eles são exatamente para que a gente possa crescer. Não é por nada, não, mas eu tô saindo daqui, juro para vocês, muito melhor do que eu entrei. O Dr. Homero é um cara incrível. Eu aproveitei essa aula de verdade. De verdade. Para mim, a oratória é o ponto mais importante de qualquer profissão. Se você não sabe se comunicar, você não vai nem ter cliente, tá bom? Se você não sabe conversar com seu cliente, você não vai nem conseguir fazer um fechamento com ele. Então, a oratória, ela é a melhor. Tá bom, Grazi, eu vou falar, pode deixar, muito obrigado. Ela é o principal ponto de qualquer partida, né? Então, para você ter aí uma boa relação com alguém, para você criar uma relação, você precisa saber falar, né? Então, essa aula, ela foi uma aula realmente incrível, doutor Homero, muitíssimo obrigado. Aos que quiserem rever essa aula, ela foi gravada. Aproveitando o gancho aqui, a Advogado Expert, Grazi, para você entender, ela é uma agência, falei isso no começo, então ela é uma agência que busca auxiliar novos advogados, advogados já que têm certa carreira, a se posicionar no mercado. O mercado da advocacia hoje é um mercado extremamente competitivo. Nós estamos falando de 400, 900 novos advogados a cada 2, 3 meses. O doutor Homero é prova disso, ele está ali sempre fazendo a entrega. A doutora Andressa também sempre está lá. Então, eles sabem muito bem. Isso só em Goiás, fora no Brasil inteiro. Mas como muito bem disse o doutor Homero na nossa entrevista, há sol para todos. Tá? Então, aqueles que buscam crescer, se posicionar, estar na advocacia, eles vão conseguir prosperar. O nosso papel, ele é bem simples, tá? O nosso papel é pegar a expertise do tráfego pago e levar você, a sua expertise, para o seu cliente final. Vamos lá? O Dr. Homero trabalha com licitação. Quem é o cliente final dele? É X. Então, eu vou pegar a expertise dele e vou levar ele para aquele cliente que precisa. Gustavo, eu sou especialista em recuperação de contas hackeadas. Então, o que eu faço? Eu pego, crio uma copy, crio ali uma arte, aí o Geraldo, que é o meu sócio, faz uma campanha, seja no Facebook Ads, seja no Google Ads, e joga a minha pessoa
para aquela pessoa que perdeu a conta. Aí o que vai acontecer? Ela vai entrar no meu WhatsApp e falar, doutor, eu preciso de ajuda. E aí entra o meu papel, que é o quê? É o papel de converter. Então, o que a advogado expert faz aqui? Ela leva o lead, a pessoa interessada, a pessoa que precisa da sua ajuda, até o seu WhatsApp. E aí entra o seu trabalho, que é o quê? Converter aquele lead em cliente. Aí você pensa assim, pô, tranquilo, beleza, você faz um serviço muito legal. Isso já bastaria. Isso já é o suficiente. Esse é o meu serviço, mas não. Nós decidimos, porque nós vimos que estávamos tendo essa dificuldade com os nossos clientes. Poxa, Gustavo, tá chegando o lead, eu não estou conseguindo converter, eu não estou sabendo como falar, eu não estou sabendo como fazer. Então a gente decidiu o quê? Criar um grupo de networking. Para que isso? Para que ali dentro a gente possa conhecer as experiências dos outros. Eu até gravei uma aula sobre isso. Eu falei assim, um dos grandes modos de você evoluir é o quê? É você ouvindo experiências de outras pessoas, porque aí você consegue viver aquilo mesmo sem ter vivido. Então, se o doutor Homero chega e fala para mim que ele foi fazer uma sustentação oral, e ali na sustentação oral ele tremeu por motivo X, ele vai me alertar para aquilo. Então, quando você for fazer uma sustentação oral, toma cuidado, não faz isso ou faz aquilo. Então, a ideia, Grazi, do grupo é ter relação, ter networking. E aí, daí vem o nome, ADE Networking, que é exatamente para a gente poder se comunicar, aprender. E aí vem a próxima ideia, que é, vamos fazer aula? Vamos fazer aula para capacitar nossos advogados, nossos clientes? Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar o seu serviço. Não tem problema, você é bem-vindo aqui na nossa aula. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Você vai ter aí um professor à sua disposição. Poxa, olha aí, 1h40 que nós estamos aqui com o doutor Homero. Então, nós toda semana traremos pessoas para poder acrescentar algo na sua vida. A minha ideia, a ideia do Geraldo e a ideia do Jonathan, que somos os 3 idealizadores aqui do projeto, é te transformar, ajudá-los a se transformarem em advogados de alta performance. Aqueles advogados que realmente vão conseguir falar, vão conseguir fechar, vão conseguir cuidar de um escritório, tá bom? Então, essa é a nossa ideia. Para todos vocês que, por algum motivo, se interessaram, querem conhecer mais um pouco sobre a agência, me manda uma mensagem no meu privado. Eu sou um dos administradores lá do grupo. A gente vai marcar uma reunião de 15, 20 minutos. Nós vamos bater um papo, vamos entender quais são as suas dificuldades, vamos entender quais as estratégias mais adequadas para o seu caso, para que a gente possa, ainda esse ano, fazer com que o seu escritório esteja bombando aí de clientes, tá bom? Então, desculpa aí falatório. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão presentes. E agora vamos para a parte legal. Vamos para a melhor parte do dia, que é sortear uma JBL. Dr. Jonathan, por favor, faça as honras. Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver quantas pessoas nós temos aqui na sala. 19, tirando eu, você e o Geraldo. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem. Ele vai fazer... Ah, tá. E quem não me seguiu no Instagram vai me seguir, viu? Segue Advogado Expert e segue o Homero. Tá bem ali os 3 links. A gente vai fazer o seguinte, ele vai abrir o sorteio lá.com e aí vai botar os números. Aí a gente conta aqui, ó. Eu gravo na hora. Ah, tá aí, ó. O Jonathan tá aí. Ele vai fazer tudo ao vivo, então. Ó, então vai ser aqui em ordem, ó. 1, 2, 3, 4... Começando de onde, Jonathan? Do seu primeiro ou do seu segundo, que tem 2? Do primeiro aqui, para facilitar. Não vai. 1 e 2, tira da conta, beleza? Não, 3, mas assim, não. Vai começar de onde, então? Aqui, ó, a Andressa é 1, ok? Tá. Ok, pronto. A Andressa é 1. Só um adendo aqui. Pode tirar meu nome também, que a JBL vai para a galera que quer até o final conosco, beleza? Pronto, então, ó. Humilde. Se cair, por exemplo, se cair no meu nome, se cair no do Geraldo, se cair no do Homero, a gente faz de novo. Fechou. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela do sorteio? Sim. Não, mas você botou 23, são só 20.
Deixa eu colocar aqui. Já. Taranana. O número sorteado foi o... Não, não é possível. Ah, Quem foi? sou eu. Eu achei que tinha sido um. Hã? Qual foi? Um. Não, não Não é, foi. André? Peraí. Vocês 15. fazem eu comemorar sem ser, não. Eu já ia falar, não é possível, doutor Andressa. Ô, Quem é o Gustavo, 15? Vamos ver. agora, por indenização, você vai ter que dar uma caixinha para a doutora Andressa, viu? Vai mesmo. 15. Então, vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sandro Lucena. Vou até conferir de novo. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, Pô, vou colocar antes não, hein? 12, 13, 14, 15. Sandro Lucena. Parabéns, Sandro. Tá auditado aí. Foi, Tá aprovado. Sandro, meu amigo, parabéns. Aí, ficamos muito felizes. Pô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado a vocês. Sandro, você está lá no grupo, né? Eu acho que eu não entrei no grupo, tem que olhar lá. Como é que você mesmo conseguiu o link conversador aqui link? da aula, só para entender? Porque só tem lá no grupo. O Homero, eu entrei correndo e pedi o link pro Homero. Então pode ser Não. que seja isso. Faz uma gentileza, tá, Sandro? Entra lá no grupo e me chama, me passa seu endereço, que a gente já vai despachar hoje mesmo essa JBL para você, tá? Aí sim. Deixa eu ver se eu acho o grupo aqui. ADE Networking, né? Yes. Aqui. Se O pedido já sai hoje. se apresente lá, que a gente vai... Fechou. Valeu. Pessoal, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado, doutor Homero. Foi sensacional. Obrigado, bom, meu vocês pessoal. gostaram, Estamos à disposição. Até a próxima, viu? Obrigado, Homero. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.